Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um medicamento que tem uma das heranças mais pesadas e, ao mesmo tempo, complexas da medicina moderna. É um nome que, para muita gente, é sinônimo de tragédia, mas que, por incrível que pareça, também é uma ferramenta de tratamento usada até hoje. Nós estamos falando da talidomida. A história toda começa com essa pergunta, que ecoa na farmacologia há décadas. Como é que um comprimido que era vendido como um calmante milagroso, super seguro, especialmente para grávidas, pôde causar uma das maiores catástrofes médicas do século XX? Para a gente conseguir responder a isso, precisamos voltar no tempo, lá para o momento em que tudo começou. Nossa análise começa lá nos anos 50, uma época de muito otimismo, sabe? Inovação no pós-guerra, e foi nesse cenário que a talidomida surgiu, prometendo noites de sono tranquilas e um alívio quase mágico para os enjoos da gravidez. E aqui a gente vê o contraste brutal. De um lado, a promessa de alívio, de segurança, uma solução simples ali na prateleira da farmácia. Do outro, a realidade devastadora que começou a aparecer nos hospitais. Uma onda inexplicável de bebês nascendo com deficiências muito severas e raras, principalmente a focomilia, que é uma condição em que os bracinhos e as perninhas são bem encurtados ou nem chegam a se formar. Demorou um tempo para ligar os pontos, mas quando a ficha caiu, o choque foi global. Essa linha do tempo mostra bem a rapidez com que a tragédia se desenrolou. Nos anos 50, o remédio ganha o mundo. Pouco tempo depois, entre 59 e 64, nasce aqui no Brasil o que a gente conhece hoje como a primeira geração de vítimas. E foi só no comecinho dos anos 60 que a ciência bateu o martelo e confirmou que os médicos já suspeitavam. O remédio foi retirado às pressas do mercado, mas aí o estrago já estava feito. Mas, afinal de contas, o que a talidomida faz dentro do corpo para causar um dano tão específico e tão terrível? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto, lá no nível molecular. A palavra-chave aqui é teratogenicidade. Parece um nome técnico complicado, mas o significado é devastador. É a capacidade que uma substância tem de atrapalhar o desenvolvimento de um embrião e causar defeitos de nascença. E a talidomida, infelizmente, se tornou o exemplo mais trágico e infame de um agente teratogênico na história da medicina. Por décadas, a grande pergunta foi como. A ciência finalmente encontrou a resposta. Basicamente, a molécula da talidomida age como uma chave errada, que por um azar terrível se encaixa perfeitamente numa fechadura, uma proteína chamada cereblon. Quando ela se conecta, ela meio que hackeia o sistema e dá uma ordem para essa proteína destruir outras, que são essenciais, como se fossem os tijolos para construir os membros do feto. O resultado? O processo de construção do corpo é interrompido de forma catastrófica, bem no momento mais crítico. Mas o impacto da talidomida não foi só biológico, né? Para as vítimas e suas famílias aqui no Brasil, o nascimento foi só o começo de uma batalha longa, dolorosa, por direitos e por reconhecimento. Para essa primeira geração de vítimas no Brasil, a experiência foi resumida nessas duas palavras que chegam a doer: invisibilidade e ausência de cidadania. Elas nasceram com deficiências graves num país que não estava nem um pouco preparado para elas, enfrentando não só as barreiras físicas, mas um muro de indiferença da sociedade e do governo. Foram ignoradas, escondidas e tiveram seus direitos mais básicos completamente negados. Agora, pensem nesse número: quase 20 anos. Foi o tempo que as primeiras vítimas no Brasil levaram para começar a ter algum tipo de direito ou assistência do Estado. Imagina só, 2 décadas de luta, de dificuldade financeira, de barreiras de todo tipo. Uma batalha constante por dignidade. E essa luta ela não acabou nos anos 70 a 80. De jeito nenhum. Ela continua até hoje. A história das vítimas da talidomida acabou se tornando parte de uma luta muito maior. A luta das pessoas com deficiência no Brasil por direitos básicos como acessibilidade, inclusão e respeito. É uma batalha diária, travada nas ruas, no transporte, nos tribunais. E bem quando a história parecia ter chegado ao seu fim trágico, ela dá uma virada de roteiro, assim, completamente inesperada. O vilão volta para o palco, só que dessa vez com um papel bem diferente. Essa pergunta pode parecer um absurdo. Depois de tudo que a gente viu, por que raios o Brasil continuaria usando um medicamento com um potencial de estrago tão conhecido? Pois é, a resposta é surpreendente e revela a complexidade da farmacologia hoje em dia. A resposta está aqui, nesse mapa. A talidomida não só está em uso, como é distribuída pelo Sistema Público de Saúde. O motivo? Ela é um tratamento muito eficaz para uma complicação grave da hanseníase.
o mapa deixa isso claro. As áreas com mais casos de hanseníase são também as áreas onde o medicamento é mais distribuído. O motivo desse retorno surpreendente é o tratamento de uma condição bem específica, o eritema nodoso rancênico, ou ENH. Para quem não conhece, é uma reação inflamatória brutalmente dolorosa e debilitante que pode acontecer em pacientes com hanseníase. E é aí que mora o grande paradoxo da talidomida. A mesma molécula que interrompe o desenvolvimento de um feto tem a capacidade de modular o sistema imune e controlar essa inflamação terrível, oferecendo um alívio que para muita gente é insubstituível. Mas esse benefício vem com um risco que nunca desaparece, e os dados são um alerta muito sério. Mesmo com todos os controles, a tragédia quase se repetiu. As fontes mostram casos de mulheres que engravidaram enquanto usavam a talidomida para hanseníase em anos recentes. Isso só prova que, por mais útil que o remédio seja, o perigo de novos casos de bebês com malformações é real e exige uma vigilância implacável. E essa necessidade de vigilância é, talvez, o maior legado da talidomida. A tragédia forçou o mundo todo a repensar completamente como a gente lida com a segurança dos medicamentos. Antes da talidomida, os testes de medicamentos simplesmente não levavam em conta o feto. A ideia de que uma substância poderia atravessar a placenta e causar danos era uma fronteira desconhecida, não era testada. Essa catástrofe forçou uma verdadeira revolução. Foi ela que deu origem às agências reguladoras modernas, como a Anvisa aqui no Brasil, e criou os testes rigorosos que são padrão hoje em dia. No Brasil, a lição foi aprendida e se transformou num sistema de controle super rigoroso, com várias camadas. Não dá para simplesmente ir na farmácia e comprar talidomida. A entrega é restrita a unidades públicas específicas, a pessoa precisa assinar um termo de consentimento que explica todos os riscos e é obrigatório fazer testes de gravidez. Além disso, sistemas de vigilância como o Vigimed ficam de olho em qualquer efeito adverso. É um verdadeiro arsenal de barreiras para conter um risco que a gente sabe que é imenso. A filosofia por trás de todo esse controle pode ser resumida nessa citação. Sempre haverá riscos, no entanto, é possível minimizá-los. Isso captura a essência da farmacovigilância moderna. O risco nunca vai ser zero. A meta é administrar esse risco com a máxima responsabilidade, buscando um equilíbrio muito delicado entre o benefício para um paciente e a proteção da sociedade inteira. E a gente termina com essa reflexão. A história da talidomida é mais do que um capítulo sombrio da medicina, é um aviso permanente. Numa era de inovações farmacêuticas super rápidas, de promessas de novas pílulas mágicas, a pergunta que não quer calar é: será que aprendemos a lição? Estamos vigilantes o suficiente para equilibrar a promessa da cura com a responsabilidade de não causar dano? A dupla face da talidomida nos lembra que essa é uma pergunta que nunca podemos parar de fazer.